Ó Jesus, meu primeiro amor, capturaste o meu coração, desejável fruto, desde quando a voz sussurrando em meu coração, e cantava, tudo em mim não consigo. Quem tão doce neste universo é, quem tão vivo, doce, formoso a mim, que tu és o meu amor, como amo a ti, meu Jesus. Não me enganam mais minhas emoções, nem alegre, que jamais serei. É meu único e melhor amor, amo a ti com todo o meu ser. Ó Jesus, meu primeiro amor, cresce meu coração, por amor que servo teu serei, contigo viverei. Não rebelo meu coração, mas escolho o caminho teu. Sonho teu amor, então doce nesse universo é, quem não digo se formoso a mim, que tu és o meu amor, como amo a ti, meu Jesus. Não me enganam mais minhas emoções, nem ao alegre que jamais serei. É meu único e melhor amor, amo a ti com todo o meu ser. Ó Jesus, meu primeiro amor, afastar de ti nunca mais, tua face nunca esconda de mim, a ninguém mais vou negar. Eu derramo a ti, ó Senhor, teu amor enche meu ser, o perdão é precioso a ti, é a ti pra sempre, Senhor. Quem tão doce nesse universo é, quem não digo se compôs a mim, que tu és o meu amor, como amo a ti, meu Jesus. Não me enganam mais minhas emoções, nem alegre que jamais serei. É meu único e melhor amor, amo a ti com todo o meu ser. Se estar aos seus pés, Senhor, é o mais alto lugar. Tua face, ó Rei, em
nobre chamado, tão grande honra é curvar-se ante a ti, Senhor. O mais nobre me inunda, tua graça me basta, Senhor, eu venho te adorar. O mais nobre chamado, tão grande honra eu face ante a ti, Senhor. Tua glória me inunda, tua graça me basta, Senhor, eu venho te adorar. Senhor, eu venho te adorar. Senhor, eu venho te adorar. Amém, Senhor. É verdade, Senhor. Não há melhor lugar, não há mais elevado lugar, Senhor, do que estar prostrados aos teus pés. Senhor, nessa noite estamos aqui diante de ti, Senhor. Senhor, queremos derramar aos teus pés o nosso amor. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado amoroso. Tu és o sumo pastor das ovelhas. Tu, de fato, és o bom pastor. Tu conduzes nossas vidas. Senhor, tu não nos desamparas. Senhor, tu não nos abandonas. Senhor, ao estar aos teus pés, Senhor, nós somos inundados pelo teu amor. Oh, assim como Maria, Senhor, que derramava aos teus pés, Senhor, pela gratidão de tudo que tu fizeste, Senhor, na vida dela, a libertando, a alcançando, Senhor, a perdoando, restaurando sua vida. Senhor, nosso sentimento é o mesmo. Senhor, nós não somos dignos, Senhor, por isso nos prostramos e te adoramos nessa noite. Oh, Senhor, também derrama o teu bálsamo sobre nós. Todas as feridas, Senhor, todos os traumas, todas as tristezas, as coisas do passado, Senhor, nós queremos deixar aos teus pés. Senhor, nós não queremos carregar um fardo, Senhor, que tu não queres que carreguemos. Tu disseste, Senhor, que o teu fardo é leve, teu jugo é suave. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Senhor, tu queres nos aliviar. Teu fardo é leve, teu jugo é suave. Senhor, nós podemos achar, Senhor, descanso para nossas almas. Por isso, nessa noite, Senhor, queremos estar aos teus pés, te adorar, te louvar, te bendizer, te agradecer, Senhor, por tudo que tu és para nós. Oh, bendito e amado Jesus, exaltamos o teu nome nessa noite. Amém, Senhor. És meu amor, meu primeiro amor. Agora um violonista de verdade vai tocar, né? És meu amor, meu primeiro amor, Jesus. Irmãos, a gente, quando fala de Maria aos pés do Senhor, nós agora precisamos ser Maria aos pés do Senhor. Aprender a declarar para o Senhor nosso amor. E aos pés do Senhor, Maria não gritava. Maria se derramava de amor, chorava e regava os pés do Senhor com suas lágrimas e quebrava o vaso, o alabastro, que exalava o bom perfume, né? E enchia toda a casa. Que as irmãs sejam encorajadas a trazer isso, esse derramar aos pés do Senhor em cada reunião. Amém? Vamos cantar esse hino nesse sentimento, né?
És meu amor, meu primeiro amor, Jesus. Adoro meu singular. Thy céu em que não há pesando meu, a que te compararei? Só tu és Deus, contei comportarei. O mesmo és, me conduz junto a ti e me atrai muito mais que o mundo aqui. Amo a ti, Jesus, teu valor ninguém supera. Quem mais tenho eu no céu? Não há quem me comprar na terra. Meu olhar ilumina a escuridão e teu falar é muito doce ao coração. Só teu amor me constrange a viver. Por ti, Senhor, que ganhaste o meu ser. Só tu, Senhor, és o meu real prazer. Consolador, plena graça em meu sofrer. Abençoação e alegria quase em mim. Ansiedade de águas vivas tem em mim. Vem, amado meu, face a face até eu ver-te. Tarde vem logo aos teus e nos desposa eternamente. Amo a ti. Amo a ti, Jesus, teu valor ninguém suporta. Quem mais tenho eu no céu? Não há quem me comprar na terra. Amém. Teu meigo olhar ilumina a escuridão e teu falar é um doce coração. Só teu amor me constrange a viver. Oh, Senhor, teu amor. Que ganhaste o meu ser. Oh, ganhaste o meu ser, Senhor. Senhor, és o meu real prazer. Consolador, plena graça em meu sofrer. Satisfação e alegria sem fim. A te aceitar dentro em mim. Venha, amado meu,
Dessa face anelo ver-te, amar e melhor você, danças teus eternamente, e nos despôs eternamente. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Amo a Ti, Jesus. Amo a Ti, Jesus. Então a gente aprender a se declarar para o Senhor. Amém. A gente sabe gritar. A gente sabe gritar. Mas a gente precisa aprender a derramar o amor aos pés do Senhor. Por que a gente se cala quando a gente está diante do amor do Senhor? Lá em Caruaru a gente falou sobre odres novos. O Senhor quer formar odres novos. Vamos aprender, irmãos, a derramar o nosso amor aos pés do Senhor. Parece que a gente às vezes tem dificuldade, né? A gente às vezes tem que gritar, né? Mas estar aos pés do Senhor é um momento de quietude. Tocar no amor do Senhor. Amém, amar o Senhor. Eu estava conversando, não sei com quem, eu já falei com tanta gente esses dias, que antigamente, irmãos, falo da minha experiência, né? Sempre a nossa oração tinha que ter algo de luta. Temos que fazer algo, é por alguém, é por alguma coisa, é um pedido. Mas, irmãos e irmãs, a gente tem que aprender a ter uns tempos na presença do Senhor que a gente não pede nada. A gente só se declara para Ele. A gente só contempla Ele. A gente só ama o Senhor. Viu, irmão? Tá o sentimento de que o Senhor está nos fazendo tocar aqui os pés dEle, o amor dEle. Entende, irmãos? Vamos aprender esse odre novo. O vinho novo quer ser derramado de amor ao Senhor. Eu olho aqui para tantos rostos, né? Cleonice, vou nem dizer quantos anos eu conheço Cleonice, né? Mas são irmãos e irmãs tão amados nossos. Mas, irmãos e irmãs, o Senhor está nos chamando, nessa altura da nossa vida, depois de tantos anos de caminhada, para uma nova experiência de amor com Ele. Amém? O Senhor não está nos chamando para uma obra. Ele está nos chamando para amá-lo mais. Para derramar mais o nosso coração aos seus pés. Desse amor derramado, o Senhor vai dizer o que Ele quer. Não precisa você dizer o que o Senhor quer. Só derrame o seu amor. Aí, ao derramar seu amor aos pés do Senhor, o Senhor vai dizer o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, se Ele quer. Então, irmãos, assim, eu quero encorajar vocês a uma nova experiência de derramar-se aos pés do Senhor. Às vezes, sabe, irmãos, a gente passou por decepções, tristezas, e às vezes a gente quer chorar aos pés do Senhor pelas tristezas. Não, o Senhor trouxe você até aqui. Ouvindo a história de um, de outro, agora o Josinaldo compartilhou o momento dele, que o trouxe até aqui. Quando a gente ouve cada história e cada testemunho, meus irmãos, a gente só fica vendo o amor do Senhor. Amém. O pastoreio do Senhor, a bondade do Senhor. Como o Salmo 23 diz o quê? Certamente que a bondade do Senhor e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias. Olha para trás. Seguiu ou não seguiu? Bondade e misericórdia. Teve lutas, teve sofrimentos, teve dor, teve tristeza, né, Ana? Mas a bondade e misericórdia do Senhor nos seguiu. A vara, o cajado do Senhor nos consolou. O Senhor preparou uma mesa para nós. Às vezes uma mesa no deserto mesmo. Mas ali a gente tem um banquete de graça.
Tudo isso, irmãos, é o amor do Senhor. João 13. Eu não sabia o que eu ia falar, mas agora nesse hino o Senhor me deu o que falar. E eu queria lavar os pés dos irmãos agora. João 13. Aquele versículo que eu ia dar antes, eu vou dar depois, tá, Majavas? Que o Senhor me deu um sentimento, irmãos e irmãs. Certamente, irmãos, todos conhecem essa porção da palavra, mas eu queria que o Senhor, pediria que nessa noite o Senhor nos falasse algo novo, no que diz respeito à prática do que o Senhor nos ensinou. Neste gesto que Ele nos ensinou na noite em que Ele foi traído. Eu compartilhei ontem lá em São Benedito que capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 foram compartilhados, irmãos. Sabe em quanto tempo? Sabe quanto tempo? Talvez 6 ou 8 horas. Porque tudo foi compartilhado na noite em que o Senhor foi traído. Então, isso aqui, do capítulo 13 até o capítulo 17, foi naquela noite que o Senhor pediu para os discípulos prepararem um lugar, porque Ele queria comer com eles a Páscoa. Aí Ele disse para Pedro e João, olha, vão lá na cidade, em Jerusalém, e vocês vão ver um homem com um cântaro em cima do seu ombro. Vamos ler lá, né? Lucas 22. A gente volta para João 13 agora. Lucas 22. Só para relembrar isso. Aqui em Lucas 22, irmãos, tem 3 preparações. 3 preparações. Olha só, versículo 1. Estava próxima a Páscoa, estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Primeira preparação. Como tirar a vida de Jesus? Ao mesmo tempo, versículo 3, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Segunda preparação. Satanás preparando o coração de Judas Iscariotes. E o resultado agora dessa preparação maligna, arquitetada por Satanás. Então se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Veja que coisa terrível. Mas ao mesmo tempo, havia uma terceira preparação. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. E lhes perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus,
Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, olha que coisa bela, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Manda perguntar e bate na porta. Aquele homem que entrar com um cântaro, aí você pergunta. O mestre manda perguntar. Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Isso é algo, o Senhor, irmãos, no contato dele com pessoas, no seu lidar com as pessoas, pessoas abriram seus corações e até mesmo abriram suas casas e deram do melhor para o Senhor. Esse homem não era um anjo, era uma casa de verdade. Alguns até acreditam que essa casa era a casa de Maria, mãe de João Marcos, o evangelista. Alguns acreditam, isso não podemos afirmar categoricamente, mas sabemos que a igreja em Atos se reunia quando Pedro saiu da prisão. Lembra para onde ele foi? Para a casa de Maria, mãe de Marcos, né? E a igreja estava reunida lá. Talvez esta era a casa onde tinha um primeiro andar, que era o cenáculo, onde muito provavelmente foi esta casa onde o Senhor celebrou a última Páscoa e estabeleceu a sua ceia. É interessante, sabe, irmãos? Porque alguns até pensam que a Páscoa é a ceia, mas não tem nada a ver. A Páscoa é uma festa dos judeus. Mas o Senhor, como ele era um judeu, ele celebrou a Páscoa junto com os discípulos, que também eram judeus. Mas vamos seguir. Versículo 12. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado para ali fazer os preparativos. E indo, tudo encontraram, como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Eu vou tomar emprestado essa situação aqui para mostrar, irmãos, o que o Senhor quer também nas nossas vidas. O Senhor também quer ter uma comunhão íntima conosco. O Senhor quer estar conosco na intimidade, mas às vezes a gente não prepara o nosso coração, as nossas mentes. A gente às vezes está tão agitado, mas a gente precisa aprender a preparar esse lugar que o Senhor quer ter comunhão conosco. Então, aquietar-se aos pés do Senhor, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, destruir fortalezas, como Paulo fala em 2 Coríntios 10, não é? A gente às vezes está aqui, mas a cabeça está rodando. Arrume as mobílias, prepare a casa. Ao sentar numa reunião, prepare o seu coração. Prepare as mobílias. Deixa tudo preparado, que o Senhor quer falar no seu coração. Amém. E quando eu falo das mobílias, graças ao Senhor está tudo muito arrumado aqui, muito limpinho. Mas agora eu não estou falando somente disso aqui. Estou falando, irmãos, do nosso coração, nossas mentes, nossa emoção. Irmãos, a gente precisa preparar os nossos corações para adorar o Senhor, para ter comunhão com o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Não tenhamos uma atitude automática de reunir. A gente até toma aquele versículo de Mateus 18, que diz assim, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Irmãos, nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor. Aí o irmão está aqui, só no celular, olhando o WhatsApp. Outra irmã está aqui, só pensando, e o que a gente vai almoçar amanhã? Estamos ou não estamos reunidos no nome do Senhor?
Então, reunir-se no nome do Senhor, irmãos, tomando emprestado essa figura aqui, é preparar a casa. Preparar a sala. Aonde vamos cear? Aonde eu vou ter comunhão íntima com o Senhor? Então, assim, aprendamos, irmãos, a preparar os nossos corações para ter comunhão com o Senhor numa reunião. Eu estou falando agora coletivamente. Não é uma coisa automática. Preparar os nossos corações. Você está vindo de casa, você está a caminho de uma reunião, prepare o seu coração. Senhor, eu quero me aquietar aos seus pés, Senhor. Me ajuda, Senhor, meus pensamentos e tal, né? A gente às vezes, sabe, irmãos, a gente chega na reunião, é uma alegria ver os irmãos e as irmãs. Mas a gente às vezes chega e só conversa, só conversa, só conversa. E a gente às vezes não para aquietar os nossos corações, as nossas mentes, né? O nosso espírito, em quietude para adorar e contemplar o Senhor. Sabe qual é o resultado disso? Aí a gente às vezes não tem o que orar. A gente não tem o que cantar. Aí a gente canta o hino que eu mais gosto. Mas não necessariamente, não é dizendo aquilo que você escolheu, viu, irmão? Mas não necessariamente o hino que eu mais gosto é o sentimento daquela hora ou daquela noite que o Senhor quer nos trazer naquela reunião. Como é que você vai perceber isso? Se você estiver em quietude no seu interior. Então a reunião, o ajuntamento da igreja, é realmente um tempo, irmãos, de preparar este ambiente para estar em comunhão com o Senhor. Amém? Amém. Às vezes a gente faz as coisas automaticamente, sabe, irmão? Uma vez eu vi uma história de um irmão que foi pregar uma mensagem. E ele preparou muito bem a mensagem. E ele estava muito confiante, vai ser uma boa mensagem, porque o encargo é forte. Aí ele subiu para pregar, irmãos. Foi um fracasso. E ele desceu muito desapontado e triste, né? E o irmão mais velho percebeu a tristeza dele e disse assim para ele: irmão, se você tivesse subido do jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu. A gente às vezes confia muito em nós mesmos. Mas quando nós vamos nos reunir agora, a gente precisa se esvaziar diante do Senhor. Não vamos fazer as coisas automaticamente. Vamos preparar os nossos corações para adorar o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Eu estou dando continuidade àquela mensagem lá de Caruaru. Odres novos. Isso é uma experiência nova para nós. Ou não é? É ou não é? Porque a gente está acostumado em como reunir. A gente chega, irmão, tudo bem então? Agora vamos invocar. Agora vamos cantar os hinos que a gente conhece. Agora vamos proclamar. Depois de cantar 3 hinos, agora vai ter a mensagem. Está na escala, é o irmão fulano. Pronto, agora vamos dar os avisos e agora vamos comer. Não estou dizendo que a gente não deve organizar e preparar as coisas, não estou dizendo isso. Mas, irmãos, a gente precisa depender do Espírito Santo. Pode ser que a reunião não comece orando. Pode ser que uma irmã traga um hino. E aquele hino seja o sentimento que o Espírito trouxe para nós. E as orações vão sair a partir daquele hino. Às vezes o irmão abriu com um versículo, ou uma irmã. E o sentimento que o Senhor deu para aquela irmã naquele versículo, não é um bom versículo. Esse versículo é muito bom, eu vou ler esse versículo. Não, é o Espírito preparou a mobília. E aquela hora o Senhor pôs no meio da sala aquele versículo maravilhoso que supriu os irmãos e as irmãs. E aquilo se tornou
o sentimento para todos naquela reunião. E você percebeu isso. Aí a sua oração foi em cima do sentimento que o Senhor trouxe naquele versículo. Aí outra irmã ali, mesmo sentimento da oração da outra. Aí daqui a pouco, puxa, como essa reunião, irmãos, está cheio da direção do Espírito Santo. Irmãos, isso não é algo místico, isso é algo real e prático. Então vamos sair do automático. Vamos esquecer como reunir. Vamos aprender a depender do Espírito. Amém. Vinho novo em odres novos. Então, só tomando emprestado essa porção aqui. Vai, né? Versículo 10, Lucas 22. Desculpa, versículo 11. Dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Aí o versículo 14, versículo 13 é tão belo. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera. E prepararam a Páscoa. Maravilhoso isso, né? Então veja que tem lugar para Marta. Tem lugar para Marta. Mas Marta com os olhos ajustados em Cristo. É um serviço ajustado em Cristo. Não é somente atividade. Isso é Marta na terceira vez que o Senhor foi lá na casa deles. Não é? Aí o versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco. Meu encargo hoje à noite não é falar sobre a reunião da ceia do Senhor, não vou falar sobre isso. Mas eu quero falar do sentimento que o Senhor tem, meus irmãos, quando nós nos ajuntamos para adorar o Senhor. Claro, irmãos, a principal reunião da igreja é a reunião da mesa do Senhor. O que você pede na reunião da ceia do Senhor? Me diga. Você pede o quê? Você ora pelas suas doenças? Você ora pelos seus problemas? Na reunião da mesa do Senhor? Você só faz o quê? Adorar, bendizer, contemplar e agradecer pela obra do Senhor. Em 2015, nós fomos reunir uma vez numa cidade para conhecer os irmãos que não vieram de onde nós viemos. Mas eles se reúnem desde 1985. A Ana Elza já foi nessa reunião. A primeira vez que nós fomos ali, desconfiados, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Desconfiado de tudo e de todos. O irmão falou, vem passar um fim de semana com a gente e tal. Você fica lá em casa. Tá bom, irmão, a gente vai, mas eu prefiro ficar num hotel. Vai que a gente, né? Aí eu estou hospedado na casa dele, eu prefiro ficar no hotel. Mas, irmãos, tivemos um dia de comunhão muito precioso. No segundo dia eu dei baixa no hotel. Aquele convite para ficar na sua casa ainda está de pé. Claro, irmão, venha. Então a comunhão foi fluindo. Mas, irmãos, naquela noite nós fomos à reunião da mesa do Senhor. Foi a primeira vez que eu participei de uma reunião só da ceia do Senhor, que durou, sabe quanto tempo? 2 horas. Mas para partir o pão precisa de 2 horas. Para você realmente derramar o seu coração em adoração, em contemplação, em louvor com os hinos, com uma palavra que contempla a obra do Senhor, da sua pessoa, da sua obra, as glórias do Senhor. Uma reunião que durou 2 horas. E Sônia, minha esposa, eu posso falar que ela não está aqui, né? Ela chorou 2 horas.
Terminou a reunião, o nariz dela parecia um pimentão. De tanto que nós vimos a presença do Senhor naquela reunião. E o corpo de Cristo se derramando em adoração e contemplação. Entende, irmãos? Isso é preparar a sala para o Senhor. Preparar nossos corações. Então, eu falei, puxa, Senhor, que experiência maravilhosa. Reunir em memória do Senhor, onde o Senhor é o centro. E os corações de todos os irmãos e irmãs que estavam ali, estavam derramados. Os hinos que se cantavam, irmãos, o irmão deu uma palavra. Um irmão que estava lá, que eu nem conheço, ele deu uma palavra, ele falou 15, 20 minutos. Mas aquela palavra, irmãos, deu para todos os irmãos o sentimento da contemplação do Senhor, de um aspecto do Senhor naquela noite. Aí de repente, viu, Marcos? Os irmãos que estavam ali com os instrumentos, por sinal, os irmãos sentam lá atrás. A gente às vezes põe os instrumentos na frente, não é uma crítica, mas às vezes todo mundo está olhando para os músicos. Em vez de Cristo ser o alvo e o alvo da contemplação, a gente às vezes fica olhando para os músicos. Então os irmãos músicos têm que aprender a se esconder, se ocultar em Cristo. Porque o centro não são os instrumentos, e eu sei que Marcos não tem esse sentimento, mas é um exemplo só. Puxa, aquele irmão toca guitarra como ninguém, aquele irmão ali toca o piano como ninguém, né? E às vezes ele está solando ali que... Meu Deus, como ele toca bem o piano. Quem tomou a centralidade? O pianista. Irmãos, nós precisamos nos esconder, porque a glória e a beleza que nós contemplamos precisa ser o Senhor. Então isso é algo que a gente precisa aprender, sabe, irmãos? Então, naquela noite eu fiquei muito impressionado. Falei, puxa, Senhor, como eu preciso buscar diante de Ti, Senhor, como ser um odre novo. Então, os irmãos estão entendendo? O que é ser um odre novo? Temos um novo método agora de como nós temos a reunião da ceia do Senhor. Esquece, não é um novo método. Esquece métodos. Esquece formas, formatos. E agora, como é que a gente vai partir o pão? Isso é um formato. Os bezerros de ouro que o povo fez com suas joias, que Arão fez, eu joguei quando saiu do fogo, saiu esses bezerros aqui. Eles foram feitos em formas. Formas produzem bezerros de ouro. Mas o que o Senhor quer não são bezerros de ouro, Ele quer candelabro. E o candelabro, irmãos, é uma peça de ouro trabalhada. Então, cada reunião da igreja, irmãos, precisa ter o trabalhado Espírito em nós, conduzindo como Ele quer reunir. Bom, eu apenas queria dar uma introdução, né? Já estou me alongando demais. Então, o Senhor, Ele deseja ansiosamente ter esse tempo de comunhão conosco. Amém, meus irmãos? Amém. Então, tire dos seus ombros a preocupação e a carga de fazer uma boa reunião. Tire dos seus ombros. O que a gente tem que fazer é se derramar aos pés do Senhor. Aí o Espírito Santo vai conduzir a reunião. Você acredita nisso ou não? Amém. Que tal a gente experimentar isso nas reuniões? Quem vai compartilhar hoje à noite? Quem vai compartilhar? Ninguém combinou. Quem vai compartilhar hoje à noite? Puxa, ninguém preparou a mensagem para hoje à noite? Mas Renato, você devia ter me telefonado.
Não estou dizendo que a gente não se prepara, tem que se preparar. Mas, irmãos, numa reunião, não pode ser o que eu preparei. Nós temos que estar aos pés do Senhor, para que Ele nos conduza. O que nós vamos falar, o que nós vamos orar no início da reunião? Não vamos ter um formato. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, sabe? Muitas vezes nós nos escondemos atrás do inário. É ou não é verdade? A gente se esconde atrás do inário. Vamos cantar o hino tal. Eu peço o hino, mas eu ainda não toquei no Senhor com o meu coração. Aí a gente canta 10 hinos, se escondendo atrás do inário. Eu falei muitas vezes isso lá em Caruaru. O louvor não é uma ação. O louvor é uma reação. O hino que nós cantamos, irmão, tem que ser uma reação ao que o Espírito está conduzindo nesta reunião. Senão a gente vai fazer as coisas mecanicamente. A gente conversou com alguns irmãos e falou, irmãos, a gente precisa, inclusive, reler o nosso inário. Porque muitos hinos estão centrados em mim. Até mesmo a minha experiência da redenção, eu posso estar cantando e eu estou contemplando a minha experiência. Claro, a gente, na nossa comunhão pessoal com o Senhor, nós somos muito gratos pelo que o Senhor fez em nós. E nós até choramos em gratidão. Mas, se toda reunião, os hinos que nós cantamos são uma contemplação da minha experiência, onde está a contemplação de Cristo? Os irmãos estão entendendo? Não é que é errado a gente agradecer o Senhor pela minha experiência de algo. Mas nós temos que aprender, irmãos, a contemplar a pessoa do Senhor. E não ficar só contemplando a minha experiência. Então, aprender realmente numa reunião a contemplar o Senhor, a beleza do Senhor, adorar o Senhor, bendizer ao Senhor. Então, irmãos, assim, eu quero encorajar todos a buscar essa experiência. Senhor, me ensina a orar, Senhor. Me ensina a orar te contemplando, Senhor. Me ensina a adorar te bendizendo, Senhor. Me ensina a orar, Senhor, te exaltando. Senhor, me ensina a orar sem ficar só pedindo. Senhor, me ensina a orar sem estar mostrando para os outros dizerem amém. Eu quero falar para ti, Senhor. Diz que o irmão Spurgeon, o famoso pregador, né, do século XIX, ele diz que ele pregava e ele olhava, os olhos dele estavam numa posição que ninguém sabia para quem ele está olhando. E perguntaram. Também, obrigado. É só fechar o aplicativo. Sabe, irmãos, diz que quando o irmão Spurgeon pregava, ele disse então, eu prego olhando para o próprio Senhor. Eu falei ontem sobre a depressão que ele passou, não foi? Foram 20 anos que ele teve depressão por causa de dores da gota, a doença gota. E teve uma vez que ele estava muito, muito debilitado e ele ia pregar naquela noite. E ele levantou da cama com muitas dores e muita fraqueza. E veio ao coração dele pregar algo sobre uma das palavras da cruz. E quando ele foi pregar, ele pregou a 4ª palavra da cruz. Quantas palavras o Senhor proclamou na cruz, sabe? Quantos gritos ou brados da cruz? 7. 7 brados na cruz. Isso é um bom estudo da palavra.
os 7 brados da cruz. Nós estudamos, em 3 meses a gente levou para estudar os 7 brados. Porque cada brado do Senhor na cruz, irmãos, é uma experiência muito, muito maravilhosa. Primeiro brado, estava pregando ele ali. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O grande amor do Filho unigênito de Deus, que é a prova do amor de Deus para o homem. Agora ele estava sendo cravado no madeiro, com cravos de ferro. E o que o Senhor disse? Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. O segundo brado da cruz, os 3 primeiros brados dizem respeito à humanidade, a sua relação com os homens. Sabe qual foi o segundo brado dele na cruz? Não é nem um brado, a palavra. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. O Senhor naquela hora, irmãos, no seu sofrimento, na dor, na tortura, na humilhação, mas na sua humanidade, ele não se esqueceu do cuidado da sua mãe. Ele não a desamparou. Eis aí a tua mãe. O catolicismo toma isso, claro, em outro sentido. Mas é a humanidade do Senhor. Terceiro brado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quarto brado. Deus meu, por que me desamparaste? Agora, os 4 últimos brados, agora a palavra do Senhor em direção ao Pai. Aí você diz, não, mas o quinto é em direção aos homens. Qual foi o quinto brado? Tenho sede. Ah, não, mas isso é humano. O Senhor tem sede, irmãos, da vontade do Pai ser realizada. Por isso ele foi até o fim, morreu a morte de cruz. Foi obediente até a morte. E morte de cruz. Irmãos e irmãs, isso é maravilhoso. Né? Mas eu quero voltar ao que Spurgeon falou. Né? Os 2 últimos brados, irmãos, vão estudar para saber. Né? Depois eu digo quais são. Mas naquela noite que o irmão Spurgeon levantou, irmãos, da cama em fraqueza, ele então teve no coração de pregar sobre o 4º brado da cruz. Irmãos, ele levantou-se com muitas dores, chorou. Senhor, por que que eu tenho essa fraqueza em mim, Senhor? E ele chorava como uma criança. Ele passou 20 anos em depressão. Você já pensou? O príncipe dos pregadores. Um homem tão forte na pregação, mas na sua alma, o Senhor colocou como um espinho na carne, para que ele pudesse provar mais da graça do Senhor. Resultado, quando ele naquela noite ele levantou para pregar, ele olhando para o Senhor ali, ele dizia, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava falando sobre o brado do Senhor na cruz, mas ao bradar na sua mensagem, ele bradava ao Senhor pela sua própria condição. Mas para quem ele estava olhando? Para a plateia? Ele estava olhando para o próprio Senhor. Então, irmãos, as pregações do irmão Spurgeon eram notórias pela sua intimidade com o Senhor. E isso que tocava o coração das pessoas. E naquela noite, no final, veio uma pessoa falar com ele. Senhor Spurgeon, quando hoje à noite eu ouvi a sua mensagem e o seu brado, aquilo ali perfurou o meu coração. E eu quero entregar a minha vida, porque eu abandonei a Deus, eu abandonei a Jesus. Eu quero me entregar ao Senhor.
Porque aquele grito que o irmão deu na mensagem, ele não estava falando só para as pessoas, ele estava falando para o Senhor. Isso é um exemplo, sabe, irmãos? Quando você ora, para quem você ora? Quando você declara, para quem você declara? Então a gente precisa de fato, irmãos, ter essa experiência de intimidade na nossa comunhão com o Senhor. Não vamos ser mecânicos, né? Fazer as coisas por fazer. Buscar uma experiência nova e renovada da visão de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Tá difícil o que eu estou falando? É teórico o que eu estou falando? Precisamos ou não de uma visão renovada de Cristo? Precisamos, irmãos. Os anos, desculpa falar assim, irmãos, mas os anos que os irmãos passaram por sofrimentos recentes, testemunho que o irmão me deu agora, dor, sofrimento, às vezes, irmãos, sem querer isso pode se misturar com um coração de amargura que o Senhor não tem nada a ver com isso. Isso não pode mudar a sua relação de afetos pelo Senhor. Você tem que limpar o seu coração. E cuidado, sabe, irmãos e irmãs? Quando você está falando com os irmãos, com as irmãs, não fica só falando do passado. Vamos agora falar de Cristo, das belezas da pessoa e obra de Cristo, das glórias de Cristo, que estão reveladas na sua palavra. Não vamos ficar falando do passado, ficar procurando o que está acontecendo lá, o que foi que fulano falou, o profeta agora, o que ele está dizendo. Esquece isso, irmãos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Muitos irmãos saem, mas ficam ainda mexendo lá, procurando saber no áudio não, no Instagram, não sei. Irmãos, passou. O Senhor quer lhe conduzir adiante para uma nova e renovada experiência com Ele. Amém. Busque isso, irmãos, de se tornar um odre novo. Então, para terminar, vamos lá. João 13. Então, neste aposento superior, nesta sala que foi preparada, então o Senhor começou. O que foi a primeira coisa que ele fez? João 13. Nessa noite foi a primeira coisa que ele fez. Ora, antes da festa da Páscoa, João 13, 1. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Oh, meus irmãos, que palavra maravilhosa. Tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Você sabia que ele amou Judas até o fim? O que foi que o Senhor disse quando Judas chegou no Getsemane? Hã? Para que vieste, amigo? O Senhor chamou amigo. Mas o coração dele estava tomado já. Satanás já tinha tomado o seu coração. Mas o Senhor, irmãos, amou os seus e amou-os até o fim. Mas não só isso. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, foi como uma reunião de despedida física. Agora ele voltava para Deus. O Pai tudo confiara em suas mãos, ele viera de Deus e agora, muito obrigado, irmão. Agora ele voltava para Deus. Ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido.
Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedrão, né? Declarou-lhe Jesus. Veja que belo, versículo 10. Irmãos, veja que maravilhoso. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém. Eu vou ler até aí, irmãos. Então, nesta reunião especial, que o Senhor pediu que João e Pedro fossem ver aonde seria aí essa casa, onde tudo, se tudo estava preparado, se estava mobiliado, tudo estava como o Senhor desejava. Teve esta reunião. E em vez do Senhor sentar-se ali e agora esperar ser servido, o que o Senhor fez? A primeira coisa naquela reunião, ele tirou as vestes de cima, se cingiu e se abaixou com uma bacia e água para lavar os pés de cada um. O que são as vestes de cima? É a sua honra, a sua posição. O Senhor, ele tirou essa veste de cima. Os irmãos me conhecem do passado. Irmão Roderick e tal, né? Josinaldo, eu não lembrava muito do irmão, a gente se encontrou só uma vez. Irmão Roderick e tal. Eu espero, irmãos, que a minha relação com os irmãos, que eu conheço há tantos anos, não seja uma relação onde eu tenha as vestes de cima. Nós não podemos trazer nenhuma posição do passado. Nós temos que nos humilhar e tirar tudo. Veste de cima dão soberba. Irmãos, o único que tem que ser exaltado entre nós é o próprio Senhor. Amém. Lá em Caruaru eu tive que, no final, pedir para os irmãos não bater palma. Se tornou um hábito. Não é por maldade. Mas, irmãos, quando a gente bate palma para alguém que falou uma mensagem, quem está recebendo glória? Não, é para o Senhor. Glória ao Senhor por essa palavra. Então, bata palma no espírito. Não precisa bater com as mãos. Porque a impressão é uma exaltação. Então a gente tem que tirar essa veste de cima. Eu já estou servindo o Senhor há X anos, há tantas décadas. Irmãos, currículo não adianta diante do Senhor. O que o Senhor quer é realidade espiritual. Amém.
Claro, nós honramos os irmãos que têm mais tempo de caminhada, pode nos ajudar. Nós recebemos a ajuda dos irmãos que já caminharam mais do que nós. Mas esses irmãos que, se eles são maduros nessa caminhada com o Senhor, eles também tirarão a sua veste de cima para lavar os pés uns dos outros. Aqui há um princípio, irmãos. Não vamos ostentar, na soberba, posições na igreja. O Senhor, que é o nosso mestre e Senhor, Ele estabeleceu um modelo para nós. Ele tirou as vestes de cima. Ele se cingiu, se abaixou e com uma bacia e toalha foi lavar os pés dos discípulos. E ele foi fazer isso, irmãos, de um por um. Então, senhores, entendeste, compreendeis o que eu fiz? Nós precisamos fazer o mesmo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você tem lavado os pés dos irmãos e das irmãs quando você vem reunir? Ou você só espera que lave os seus pés? Você precisa, irmão, irmã, irmãs, você precisa lavar os pés dos irmãos e das irmãs. Mas como? É literal? Alguns acham que é literal, né? O Papa até na Páscoa ele vai e lava os pés, literalmente, né? Eu conheci um irmão de um grupo cristão que eles praticam lá, lava o pé fisicamente. Mas, irmãos, não é somente uma questão física, é uma questão muito de realidade espiritual. Às vezes o irmão está tão abatido, tão desanimado, e você precisa lavar os pés dele. Tirar a poeira, as ansiedades da vida, as preocupações, a carga deste mundo. Esse irmão, esta irmã, irmão, olha para o seu lado. A parábola do samaritano, a parábola do bom samaritano. Você lembra por que o Senhor falou essa parábola? Quem lembra? Foi uma pergunta. Alguém lembra? Em sério. Qual foi a pergunta que o escriba fez para o Senhor falar a parábola do bom samaritano? Esse irmão Rodrigo que fica fazendo pergunta para a gente. A pergunta é muito simples. Quem é o meu próximo? Puxa, irmãos, que pergunta. Você é um escriba. Você estuda a lei. E agora você me pergunta, quem é o meu próximo? Você que estuda as coisas de Deus, você que sabe tanto sobre as Escrituras, você não sabe quem é o seu próximo? Meus irmãos e minhas irmãs, você que está reunindo com os irmãos, você sabe quem é o seu próximo? Ele precisa que você lave os pés dele. Essa irmã, que talvez você nem tenha falado direito com ela, só amém, amém, amém. Nós precisamos, irmãos, fazer isso que o Senhor nos ensinou, lavar os pés uns dos outros. Você pode lavar os pés de um irmão com um WhatsApp. Você pode lavar os pés com um áudio. Você pode lavar os pés com um telefonema. Você pode lavar os pés visitando. Você pode telefonar para orar. E você, irmãos, na reunião, ao sentar junto, ao ver, vamos lavar os pés uns dos outros. Quando nós temos a oportunidade, como hoje à noite, de sentarmos um ao lado do outro para jantar, para comer, sobre o que você fala? Você lava os pés? Às vezes aquele irmão está ali e você está contando histórias e tal, mas aquele irmão está sofrendo às vezes uma dor muito profunda e você não sabe quem é o seu próximo. Então, meus irmãos, o Senhor estabeleceu um princípio muito importante quando a igreja se reúne.
é lavar os pés uns dos outros. Amém? É você tirar as vestes de cima. Você se humilhar, você se cingir e se colocar para lavar os pés uns dos outros. Quando a igreja, durante a semana, a gente vem do trabalho, cansado, luta da semana e tal, aí vamos agora nos reunir para orar. Geralmente, os irmãos chegam bem empoeirados. Então nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Às vezes você tem um versículo da palavra, os irmãos estão assim, pesados. Irmãos, eu queria pedir para os irmãos para a gente ler o tal versículo. Vamos olhar aqui. O Senhor me falou muito hoje de manhã nesse versículo. Eu fui muito suprido por isso, isso assim. Então, eu queria repartir isso para os irmãos. O Senhor renovou meu coração. O que você está fazendo? Lavando os pés. Entende, irmãos? Então, assim, vamos realmente buscar diante do Senhor essa experiência de odres novos, para receber vinho novo. Não vamos ficar baseados em currículo do passado, décadas, eu tenho X anos. Hoje, a nossa experiência tem que ser nova, viva, fresca, uma visão renovada de Cristo e praticar de fato. Amar os discípulos, amar o próximo. E o Senhor os amou até o fim. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Se o Senhor pôs isso no meu coração para falar isso hoje à noite para vocês, é o Senhor que sabe por quê. Você tem que perguntar para o Senhor por quê. Eu falei, mas eu não planejava falar. Se o Senhor trouxe isso, irmãos, a gente tem que considerar. Amém? Amém. Então, o ajuntamento, o Senhor, Ele anseia por esse tempo que nós nos ajuntamos. Mas esse tempo também precisa do lavar dos pés uns dos outros. E saber quem é o nosso próximo. Não é Pedro, então, não, Senhor não pode me lavar. Tá certo, atitude de humildade, mas o Senhor, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então o Senhor tem que deixar o Senhor lavar os seus pés. Diz que, tem uma história muito interessante, diz que a mãe do irmão Watchmani era uma irmã muito preciosa lá na China, servindo junto. Era uma irmã mais velha, mas ela tinha uma personalidade forte. E os irmãos tiveram, às vezes, que chamá-la para dar algum ajuste. Então, diz que uma vez os irmãos chamaram e disse, irmã, este ponto aqui, a irmã precisa tomar mais cuidado por isso, tal. E os irmãos disseram, nós queremos lavar os seus pés, para que você possa receber ajuda. E ela então, eu disse, eu entendo, irmãos, mas a água está muito quente. Então, a água não esquente demais, né? Tem que ser com a água na temperatura boa. Não vai queimar os irmãos lavando os pés. Mas é para trazer, irmãos, alívio, alegria, gozo, renovar o amor pelo Senhor. A esfera da igreja, irmão, precisa ser uma esfera de ternos afetos de misericórdia, de amor, da manifestação do amor de Cristo por nós. Nós não somos dignos de estar aqui. É misericórdia do Senhor. Então, não tem aqui ninguém melhor do que ninguém. Nós precisamos nos humilhar, tirar a veste de cima e lavar os pés uns dos outros. Amém? Amém? Amém. Que o Senhor fale aos nossos corações sobre como Ele quer aplicar isso na sua vida. Ore ao Senhor por isso. Não sejamos passivos. Vamos lavar os pés uns dos outros. Amém? Amém? Amém. Senhores, esse é um ponto muito importante. Porque a igreja é feita pelos irmãos. E todos devemos ter a consciência de que
ou sou eu, ou é o próximo. Então sempre vai ter um próximo para mim. E sempre possa ser real na vida de cada um de nós. Uma palavra que não vem só para a gente ouvir, mas vem para nos chamar a atenção. Se a gente ouve logo, ouve algo, não deixa. Isso que nós precisamos do nosso cuidado. E a gente não presta atenção nisso. Quando a gente chega e vou para lá, o Senhor, a gente vai cantar e vai glorificar. Mas como é que está isso? Então, essa palavra vem para mexer comigo. A gente possa não só focar em fazer aquilo que a gente sempre fez. Vamos reunir. Mas quando a gente parar, olhar para o lado. Tentar captar o sentimento desse mundo, desse mundo. Será que tem algo que eu posso fazer? Será que tem algo que incomoda? Outro dia, a gente estava com essa reunião e o olhou para mim e disse: está de cabeça. Né? Isso é bom, né? Está prestando atenção no outro. Senão só estou um pouco cansado hoje. Mas a gente precisa olhar os detalhes, olhar essa bem com o irmão. Às vezes uma pequena conversa pode ter perceba isso. Mais uma coisa que eu queria colocar aqui é com relação ao automático. Eu falava bem sobre viver no automático. A gente aprender bem como fazer. Eu acho que todo mundo aqui sabe. Né? A gente chega, pede um hino, faz assim, faz daquele jeito. Tem que orar antes, tem que orar no final. Mas hoje também veio esse chamado a uma nova postura. Vamos prestar atenção e ver o que a pessoa quer fazer na reunião. Tem dirigente na nossa reunião. O Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos dar lugar para ele. Vamos nos livrar da formalidade, vamos nos livrar dos conceitos e permitir que o Senhor faça. Aqui também nos está dizendo: vamos chegar todo mundo, senta e fecha o olho e espera que o Espírito faça. Para que o Espírito está em nós e ele vem nos incomodar. Para que a gente tome a atitude. Não somos nós que vamos falar, mas vamos falar aquilo que o Espírito mencionar. Não está totalmente programado, mas lembrar que precisamos estar limpos do Senhor, aquilo que faça através de nós. Vamos ver a direção do Senhor nos dá aqui para Amém. O irmão falou, né, quando o irmão falou na questão de depender do Espírito Santo, e isso daí realmente eu tive uma experiência, né? Porque quando a gente depende, né, ele falou que aquele homem subiu, né, para levar uma boa, ele estava confiante, né? Eu preparei uma boa mensagem, eu vou arrebentar, né? Assim e tal. Nossa, Senhor, ele estava dependendo dele mesmo ali, né? E foi envergonhado. Né? Não atingiu o objetivo. E realmente é assim, né? Eu toquei muito nisso porque eu tive uma experiência tão maravilhosa, né? Esses dias. A gente aqui tem uma reunião por mês. A gente está estudando sobre as mulheres da Bíblia, né? E a gente convida as mulheres que não são cristãs e tal, e a gente faz aquele ajustamento. Cada mês é uma irmã que traz a palavra, né? E assim, eu já trouxe 2 vezes, né? Já caí em 2 vezes para trazer. Nessa última vez, eu não estava querendo de jeito nenhum, né? Me bateu assim, aquele temor, eu não vou, está vindo tanta gente, está enchendo. E eu, né, com aquela coisa, com aquela timidez, e aí eu fiz tudo para fugir, né? Mas no fundo, eu sentia dentro de mim que eu não podia fugir, porque a gente não pode fugir daquilo que o Senhor coloca para a gente fazer, né? E eu fiquei assim, Magda é quem faz as escalas, e quando Magda diz, é você. E aí eu disse, Senhor, né? E assim, né, eu quis me acovardar, mas, no entanto, eu disse, Senhor, mesmo assim eu não posso, né, eu tenho que ir falar. E você se sente incapaz, você sente que não tem eloquência, que você não tem capacidade,
E ali você depende totalmente do Senhor, né? E eu comecei a semana todinha ali, né? Orando e aquela coisa com o Senhor, e né, não largava o pé do Senhor, e o Senhor, né? E eu só sei que orando para que o objetivo, para que o Senhor se fizesse presente, dependendo do Senhor e confessando ao Senhor, Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, e tal. E aí, a história era sobre a mulher adúltera, né? E aí, fiz a mensagem e tudo, e depois que eu fiz, aí eu disse assim, Senhor, eu posso falar tudo que eu escrevi aqui, ou não posso falar. A liberdade vai ser do Espírito, né? Não é porque eu fiz aqui essa anotação que eu posso falar posso falar esses versículos, ou o Senhor pode mudar na hora, que o Espírito tem a liberdade. E aí foi muito sofrimento para o Senhor, né? E Senhor Jesus, como o Senhor, né, se fez presente nessa reunião, o Senhor, né, aí Magda disse assim, será que seria bom a gente mudar a reunião, porque está uma em cima da outra, não sei o quê, o irmão veio para aqui, o irmão aí. Não, aí eu dentro de mim, né, aquela vontade de correr, mas eu disse, não, mas eu não posso. Eu não posso, porque assim, é quando você quer fazer alguma coisa que ninguém está vendo, mas o Senhor está. Você sabe que os olhos do Senhor estão em você. Né? Eu estou aqui escondidinha, ninguém está sabendo o que está acontecendo. Mas o Senhor está. Eu não posso me esconder dele. E aí eu disse, não, Marta, não, vamos, né? Vamos na dependência do Senhor, vamos. Aí eu só sei que, né, aconteceu algo maravilhoso aqui nessa reunião. A cunhada dela veio e, assim, não foi por acaso, né? Ela foi para a casa de Magda almoçar e Magda chamou ela, já achando que ela não vinha, porque o irmão de Magda nunca deixou, né? Ela participar de reunião de crente, porque ele não é muito simpatizante de crente. Mas, assim, nesse dia ele deixou. Por quê? Porque estava tudo já nos planos do Senhor. O Senhor já tinha marcado encontro com ela, porque o Senhor marca encontro. Né? Eu creio assim. O Senhor marca encontro e ora. E aí, quando eu passei a palavra e tudo, e terminei, né? Aí ela começou a chorar, não foi, Magda? Começou a chorar, ela chorava, ela urrava. E a gente ficou preocupado, né? Assim, como pensando, eu até pensei, né? Meu Deus, ela está com alguma coisa, né? Incorporando alguma manifestação mesmo. De algum, porque a gente sabe que pode acontecer, né? E aí ela urrava, porque era muito, né, Magda? Ela, meu Deus. Ela começou a chorar durante os vídeos, já, né? Foi. Com a palavra, ela foi chorando emocionada. Pois é, e quando ela chegou, irmãos, eu recebi ela e Magda lá na porta. Aí Magda disse, Sandra, minha cunhada. Aí eu peguei na mão dela e ia abraçar, porque mulher abraça, né? Gosta de abraçar. Mas eu notei ela muito seca, muito fechada. Ela pegou na minha mão e passou bem rápido, para eu não abraçar. Eu notei que ela não queria abraço. Ela fechada, uma cara fechada. Senhor Jesus, a mulher chegou com semblante totalmente, né? Assim, não chega perto de mim, não chega muito perto não. Mas quando ela saiu, Senhor, ela saiu radiante. E aí ela levantou e depois que chorou, né, e tudo, muito, aí ela levantou e disse, eu tenho 54 anos e hoje eu fui liberta. Amém. Então, assim, né, algo que aprisionava ela há 54 anos, ela foi liberta naquela noite, naquela mensagem. Então, foi uma riqueza, né? Foi algo maravilhoso. A gente ficou aqui como se a gente tivesse sido todas tomadas pelo, né? Por algo sobrenatural. Começou uma gritaria aqui dentro, os irmãos lá fora. E Gilson estava aí Gilson perguntou a ele o que é isso, Ele não, deixa as irmãs lá, não entra ninguém. Não sai ninguém Deus, também. Foi maravilhoso. Parecia um demônio mesmo. Né? Como é maravilhoso O negócio você tá aí. sentir que o Senhor estava ali presente, que o Senhor estava agindo, que o
Senhor estava contemplando, isso é maravilhoso demais. Então, qual é o segredo? Depender do Senhor. Amém. Não queira fazer, achar que você pode, que você sabe, que você é capaz. Mas chegue diante do Senhor, dependendo dele totalmente, que você vai ver a glória dele. Amém. Eu fui muito focada quando eu na preparação, né? Muitas vezes a gente entra numa reunião tão desprovido, né? Fez tanta coisa, a mulher fez o almoço, ia arrumar a casa, ele fez isso, fez aquilo, mas não tocou no Senhor, né? Não se preparou. E a gente tem realmente experiência aqui com mulheres, e no dia que é a escolhida, ela chora, ela sofre, ela vai diante do Senhor. E no dia, o Senhor tem plena liberdade. Então, se funciona naquele dia, por que não pode funcionar nas outras reuniões? Amém. Né? Por que não pode funcionar nas outras reuniões? Porque a gente não pensa. Não foi arrumar, não arrumou a casa, não dispôs da comida, né? Então, assim, fiquei impressionada com esse falar, né? O Senhor tem misericórdia de nós, irmãos. O Senhor ele vem com a luz dele. Ele falou isso para nós hoje, né? Arrumar as nossas reuniões, como somos poucos, todos podemos falar, todos podemos consolar uns aos outros. Então, assim, de fato, isso acontece no nosso meio, mas a gente muitas vezes não busca, não vai diante do Senhor buscar, né, a orientação de como fazer. Vem para a reunião, às vezes, como somos poucos, às vezes estão todos precisando ser lavados. E o Senhor vem, lava e agita. Mas é assim, o Senhor hoje falou para nós profundamente essa questão de organizar. Né? Não que torne uma organização, mas quando o Senhor for olhar para lá, procure assim, fique impressionado com esse falar. Que já é uma prática com as irmãs. E quando veio a questão das reuniões das irmãs, a gente não queria muito, porque não, é cada um que se esconda. Ninguém quer ir. Mas o Senhor tem feito muita coisa no nosso meio. As reuniões o Senhor começou só conosco, nos libertando, nos renovando. Depois ele foi tocando nos convidados. Que experiência maravilhosa, né? E eu creio que isso vai fazer muito mais. Amém. Nosso mesmo. Por conta da obediência e da simplicidade. Né? Que veio a comando, né, ainda para que as igrejas se reunissem, mas a gente não queria reunir daquela forma. Queria reunir dependendo do Senhor. E assim o Senhor fez. Amém. Né? Graças ao Senhor, irmãos. Quando a gente. O Senhor deu o sentimento a todos, foi igual a mim. E cada um ficou com medo de falar com o outro, que não queria mais fazer parte de determinado ministério. E assim, eu sou muito mais impulsiva assim, e aí ficava para um, dava para outro, mas levava para a escola e ficava calada. Até que o Senhor nos determinou, né? Que nós somos do Senhor. Amém. Para edificar um pouco. Amém. Para Jesus é o Senhor. Amém. É um versículo que eu queria dar. Agora eu me lembrei dele, por isso que eu estou falando. Mas, puxa, tem a ver com o que a gente falou já. Né? Que é 2 Coríntios 6, versículos 11 a 13. Eu vou ler só o versículo 13. Ele diz assim: ora, 2 Coríntios 6, 11 a 13. Quando Paulo está falando aqui, ele, com relação aos irmãos em Corinto, ele diz assim: para vocês, irmãos em Corinto, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Como justa retribuição, falo como filhos, dilatai-vos da presença. O sentimento que eu me lembrou esse versículo é essa nova etapa, sabe, irmãos? Que os irmãos estão começando a caminhar aqui. É uma etapa que
que o Senhor quer dilatar a gente, sabe? O coração da gente dilatar. Antes a gente estava estreito, sabe? Porque nós ainda, porque nós somos, porque nós temos a palavra dele, porque nós. Vamos tirar essa capa de cima. Vamos dilatar o coração. Aprender a ter comunhão com outros irmãos. Nós fomos esse final de semana uma conferência com irmãos que a gente não conhecia. Não vieram de onde a gente veio. Meu companheiro de viagem, irmão Marcel, precioso irmão. A gente está falando de coisas nossas, ele não sabe. Ele veio de outra experiência. Não significa que ele não tem decepções também. Muitas. Eu falei esses dias para ele que eu não vi dessa confusão, vi de outra confusão. Quando ele começa a contar as experiências desse parece que foi pior do que nada. Coisas que Mas, irmãos, aprendendo a ter comunhão com outros irmãos, tem a vontade no nosso coração. Então a gente também não pode se fechar. Nós que saímos daquele movimento, agora nós vamos ficar aqui. A gente vai ficar aqui cuidando dos outros. De lá. Porque o Senhor pode trazer muitos irmãos e irmãs que nem sabem o que é isso. Aí nós vamos ficar nas reuniões falando de lá, do que era no passado. Entendeu? Meu genro, casado com a minha filha do meio, ele não veio da igreja local. Quando ele veio reunir conosco, ele morava fora do Brasil, quando eles voltaram, aí às vezes os irmãos sentavam e alguns irmãos na hora do almoço ficavam falando do passado. Ele sentava lá, um dia ele falou assim, irmãos, vocês ficam falando de coisas de lá onde vocês eram, mas não sei nada do que. Eu queria que no almoço a gente tivesse a oportunidade de ter comunhão. Entendeu? Porque se o senhor trouxer pessoas aqui que não vieram de lá, eu não sabia de nada que você está falando. E o que vocês querem passar para as pessoas? É o que vocês deixaram para trás? Ou é o que lhes fez seguir para frente? Se é que é isso. A gente tem que aprender a falar com isso. Então, dilatai-vos. Esse é o momento que a gente está vivendo. Dilatar nossos corações. Amém. Vamos orar para terminar. Amém. Amado Senhor, Amém. nós te bendizemos essa noite. Sim, Jesus. Senhor, pelo teu poder, Senhor. Amém. Tu deixaste para nós, Senhor, naquela noite, antes de tu seres traído, antes de tu seres morto, Senhor, no dia seguinte. Mas, Senhor, tendo amado os seus, tu amaste, Senhor, até o fim. Tu deixaste para nós, Senhor, esse poder de nós nos preocuparmos uns com os outros. Amém. E lavarmos os pés uns dos outros. Amém. Senhor, tirando de nós toda a soberba, todo orgulho, tudo que nós achamos de nós mesmos, realmente não somos nada. Nós queremos nos humilhar, declarar nossa dependência de Ti. Amém. Senhor, e saber que nós precisamos uns dos outros. Amém. E eu preciso, Senhor, do irmão do meu lado. Amém. Senhor, e ele também precisa. Amém. Nós precisamos lavar os pés. Amém. Como tu disseste, Senhor, nesta noite. Se sabeis essas coisas, Senhor, que nós a praticamos. Não queremos apenas conhecer isso, Senhor. Isso não ser a nossa prática e realidade. Ajuda-nos, Senhor, a lavar os pés, a cuidar, Senhor, a pastorear e a apacentar uns aos outros. Senhor, obrigado por esse tempo, Senhor, de refrigério nessa noite. Amém. Da comunhão dos santos. Amém. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo. Anunciar
coisas e durante